Como é que você compreendeu nesse processo, a soberania de Deus diante da partida dele e mesmo com o lamento, como Uhum. é que vocês discerniram que isso era parte do plano de Deus para a vida de cada um de nós? É. A gente entende por aceitar o que Deus Uhum, faz. uhum, Então, ou a gente crê em Deus, ou a gente não crê. exato. Então, quando a gente crê que Deus nos ama, tem o melhor para as nossas vidas, que todos os nossos dias eles estão Uhum, contados, como diz Salmo 139, uhum, desde quando você era uma coisa informe dentro do ventre da sua mãe, eu já conhecia todos os seus dias. uhum, uhum, Então, a soberania, a onipotência e o poder de Deus, né? Onipresença, onisciência, o conhecimento de Deus, e entendendo esse Deus como um Deus de amor, uhum, a gente vai aceitar. Não é uma coisa de você querer exato. questionar, de você brigar, é aceitar aquilo. Uhum, Então, eu vou aceitar, porque se Deus fez assim, eu vou aceitar, porque tem coisa que está no plano uhum, de Deus, está no propósito de Deus, e está o uhum, melhor para o Frei, vamos dizer. Porque é, aqui a gente chora, mas ele está uhum, muito bem, estava sofrendo sim, muito com a enfermidade, né? uhum, Então, é aquele negócio que eu fui entendendo que a vontade de Deus é boa, perfeita, né? Rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo diante do Senhor, como diz Romanos 12, um tal, né? Para que experimenteis a boa e agradável sim, vontade de Deus. Aí, quando você fala uhum, boa e agradável, se você trouxer para a situação do luto, você vai falar, não é uhum, bom nem agradável o luto. aham, Mas a vontade de Deus é boa e agradável. Então, eu aceito a vontade de Deus para experimentar o que é bom e agradável, apesar do luto. uhum, Então, essa é, é uma forma da gente compreender e aceitar. É aceitação, é, né? é, E não adianta você querer entender. Você pode fazer. Eu já vi muitas pessoas dizendo, eu sempre pergunto por quê, porque é uma coisa que eu perguntei muito, e de vez em quando eu me vejo perguntando por quê, por quê, por quê. uhum, Então, é aquela coisa que, se Deus me respondesse o uhum, porquê, não ia adiantar, porque ele já foi do mesmo jeito, né? aham, Mas quem teve uma experiência desse foi o. Ai, como é que chama aquele cantor? Esqueci o cantor. Que a mulher morreu de leucemia. E ele falou que uhum, ele perguntava muito para Deus, por quê, por quê, por quê, né? Ele falou uhum, assim: eu não vou te responder por quê, porque senão você não vai viver mais pela fé. uhum, Então, é uma coisa assim, ninguém explica Deus. Por quê? Porque é, a dimensão que Deus enxerga a humanidade, o mundo, e a maneira como as coisas têm que acontecer, quem ele tem que salvar, ele faz o que for preciso uhum, para salvar alguém que não vai ser salvo. é, Então, eu acredito que a morte é o último sermão da pessoa. uhum, Eu acredito que o velório do Freire ficou muito marcado. Muitas pessoas uhum, assistem fora do país. Foram 4 sim, horas de culto. Ninguém saiu do lugar, ninguém se mexeu. As pessoas assistem ainda, é, né? Então, é aquela coisa que, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. E eu acredito que houve assim um estrondo de conversão. E eu não tenho dimensão do que atingiu e de como transformou vida uhum, essa morte de uma pessoa dessa tão especial e tão maravilhosa, no caso do Frei, né? Então, é, eu entendi isso dessa forma. Então, eu falei, Deus está fazendo coisas que eu não vejo e que eu não estou vendo, mas muita coisa mudou na igreja, muita coisa, sim, muitas pessoas voltaram, muitas pessoas se uhum, transformaram, mas é muito, é um movimento na igreja assim que você fica, eu falei, meu Deus, e todo mundo dando testemunho aham, dele. Pessoas que não legal, conheciam ele choram porque não conheceram. Que pena que eu não pude conhecer o pastor Alfredo. E uhum, choram. Eu falei, o que é isso, Senhor? É uma coisa que será tido mesmo em memória eterna, porque as pessoas dão testemunho dele e, uhum, sem conhecer, se impactam e, se vêm para a igreja, querem ficar na igreja dele. Então, está uhum. acontecendo um reboliço aqui por causa E dessa morte. Então, e eu confesso, eu não sei se eu vou presenciar um velório tão bonito como foi o dele de novo, eu também acho porque foi, assim, difícil. algo minha esposa estava junto, falei assim minha esposa estava comigo, né, e quando a gente foi embora, eu até falei pra ela assim: "Eu não estava com vontade de ir embora". Você vê que coisa? Estava muito forte a presença de Deus Exato, ali. exato. Então, assim, É foi porque algo Deus foi muito glorificado, muito, honrado. muito bonito.
Glória a Deus. E, bom, muitas pessoas não tiveram, mas graças a Deus o Senhor me deu o privilégio de conhecer o pastor Alfredo e poder muitas vezes conversar com ele. É algo que ouvi de muita gente, né, quando conversava com ele sempre fazia você se sentir como se fosse alguém da família dele, né, como se Exatamente. fosse alguém dos seus. Muito especial. E E eu lembro que nesse processo dele, mandei poucas mensagens para ele, mas esporadicamente eu mandava para ele, falava que estava orando por ele, perguntava como é que ele estava. E ele sempre respondia em meio à luta dele. Eu percebia 2 lados. Hum. Tinha o tom da voz da preocupação, mas também era um tom encharcado de alegria, É exatamente, é um né. misto. E uma firme esperança no Senhor, assim. Então, alguém que estava passando por profunda luta, estava extremamente alegre e firme no Senhor. Mesmo É, diante do sofrimento e da preocupação. lindo, glória a Deus, né? Isso é um testemunho muito grande para as pessoas, para aqueles que estão à volta dele, né. Então, Uhum. quando você olha o testemunho do pastor Alfredo, dos ensinamentos que ele deixou, que nós podemos aprender com ele, para que a nossa fé se mantenha firme, mesmo diante dos sofrimentos e do luto? É. Eu acho que tudo parte da gente ser imitadores de Cristo, né? Uhum, E Paulo ter essa coragem de escrever, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. uhum, E o Frei, ele foi muito esse uhum, imitador. Então, o exemplo dele, de uhum, testemunho, só nos resta agora fazer como ele fez e ser uhum. como ele é, porque não é o Frei, é o Sim. Espírito de Cristo que estava nele. E o Uhum, mesmo Espírito de Cristo que estava nele está em nós, né? uhum, Então ele foi assim um exemplo. A última comemoração nossa de casamento, uhum, que foi que nós fizemos 38 anos, uhum, e quando eu fiz a renovação de aliança, até saiu um pouquinho no meu Instagram, uhum, falei, bem, eu só tenho a dizer que eu casei com Cristo. Você é um verdadeiro testemunho. Eu sou casada com Jesus. E uhum, pus e renovei a minha aliança com ele. Porque é muito, muito amor. Todo mundo se sentia especial. Cuidava de todo mundo. Gostava de saber o nome das pessoas. Gostava de estar no meio. uhum, Muito generoso, muito uhum, sabe, ele sempre ajudou. Nós tivemos essa graça de poder ajudar muitas pessoas. Então, ele foi realmente um perfeito exemplo de Cristo. Louvado seja o Senhor por isso, porque o Espírito Santo o capacitou para isso. Então, uhum. não é o Frei foi embora e acabou, não. O Sim. Espírito que estava sobre ele agora está sobre nós. Então, o Uhum. que nos resta fazer é repetir o que ele fez. Esse é o maior Exato. desejo do nosso coração e graças a Deus as pessoas estão vendo isso em nós. Cristo em Amém. nós, a esperança da glória, né?